E hoje esse programa ele é especial, porque nós estamos em época de festa, nós estamos na Páscoa, e na Páscoa é importante falar dos acontecimentos desse momento ímpar. E nós temos duas Páscoas, nós temos a Páscoa cristã e nós temos também a Páscoa hebraica. E ambas as Páscoas estão relacionadas exatamente a princípios de libertação, a princípios de liberdade. Então veja que na Páscoa tradicional, o que acontece? Existem aqui as lojas, existem os ovos de Páscoas, que tem realmente um simbolismo muito grande. Nós temos dentro dos ovos de Páscoa todo um processo de um prêmio dentro daquele ovo, que é a surpresa, e o ovo representa a transformação, o ovo representa o renascimento, o ovo representa a possibilidade de vir a ser, onde uma nova vida, uma nova esperança, uma nova oportunidade pode fluir através desse ovo, quando devidamente trabalhado, ou quando devidamente fecundado. E esse ovo, à medida que é chocado pela nossa vida, à medida que ele é chocado pelos nossos interesses, ele permite realmente uma transformação muito grande. Transformar o material praticamente mineral, que é a casca do ovo, num conteúdo gigantesco, que é a célula que está no seu interior. Cada ovo, na realidade, é uma célula. E a maior célula que tem é a célula do avestruz, ou o ovo do avestruz. E dessa célula, ela se multiplica de duas em duas pela polaridade, e aí vai formando o ser completo. Então, quando nós realmente usamos o ovo como essência, nós temos a marca, nós temos o início, nós temos a base de partida para uma transformação global. Então, atrás dessas fantasias do coelho de Páscoa, do ovo de Páscoa de chocolate e tudo mais, existem realmente os valores crísticos. Através da Páscoa, nós temos realmente valores magníficos, valores maravilhosos. E nós temos todo um processo de renascimento, todo um processo de transformação. E mais, a verdadeira Páscoa, ela está relacionada a Moisés. E Moisés, junto com seu irmão Araão, porque Moisés não falava bem a língua egípcia, a língua do faraó, a língua de Meremptah. E Meremptah nada mais foi do que o irmão de criação de Moisés. Moisés, sabemos que ele foi encontrado boiando no cesto, né, no rio Nilo, e depois a filha do faraó o recolheu e ele foi criado junto com toda aquela riqueza, junto com todo aquele poderio, e apesar disso, porque ele era de raça hebraica, e ele teve muita dificuldade, né, apesar de ser pego com 2 anos de idade, de se expressar na língua tradicional, mas ele falava perfeitamente o hebraico. Mas ele tinha muito problema de dicção, ele era tremendamente gago, mas tem o seu irmão Arão, e Arão representava, portanto, a extensão de Moisés e responsável pela parte da magia, pela parte da teurgia, ou da magia sagrada, da magia angélica, relacionado aos feitos de Moisés. Mas Moisés, realmente, ele teve aquele episódio com o faraó, pedindo a libertação do seu povo em cima de mensagens que ele recebia de Deus, do seu Deus único, do seu Deus verdadeiro. Né? E ele então, confrontando o faraó, ele queria o êxodo, ele queria a libertação do seu povo. Mas o faraó sempre ficava com seu coração endurecido. Então aí Moisés começa, em nome de Deus, a desafiar, por exemplo, o próprio faraó. Então ele faz surgir, ele joga junto com Araão a vara no chão e ela vira uma cobra. Os magos do faraó também fazem surgir inúmeras cobras através de suas varas. Só que a cobra de Araão, a cobra de Moisés, engole todas as demais, assustando todos os magos do próprio faraó. Mas, então, solicitando a liberdade do seu povo, e como o faraó sempre ficava com o coração endurecido, aí Moisés, ele começa, através de Deus, a mandar as pragas junto ao faraó. E nós sabemos das 10 pragas do Egito,
onde a primeira praga foi a praga do sangue, onde Araão cutucou o Nilo e o Nilo se converteu em sangue. Então, realmente, os egípcios não puderam mais usar aquela água do Nilo, porque realmente os peixes morreram, o rio cheirou mal e os egípcios não podiam beber esta água do rio. Houve então um sangue por toda a terra do Egito, porque estas águas se espalhavam pelas margens e tudo fedia, tudo realmente era terrível e o faraó ficava muito triste. Aí ele ficou com vontade de soltar o povo, mas depois ele endureceu o seu coração. E os egípcios então cavaram poços junto ao rio para encontrar água para beber, porque não podiam beber as águas do rio. Mas depois de 7 dias, então, aí a coisa muda. Aí o faraó endurecido, vem a segunda praga mandada então por Moisés. Então o Senhor disse a Moisés, vai ter com o faraó e diz, deixa o povo ficar livre. Mas se ele não deixar, então use da praga das rãs. E então, tocando novamente o rio, o que aconteceu? O rio começou a produzir rãs em abundância. Então saíam rãs e mais rãs, subindo sobre as coisas, subindo sobre o povo, subindo sobre os oficiais, uma quantidade absurda de rãs se espalhando para todos os cantos. E o linho e a cevada também foram feridos, e as rãs atacaram tudo que existia de plantio. Então o linho em flor, as espigas, realmente danificou muita coisa, né? Mas não danificou o trigo e o centeio, porque eles amadurecem depois, naquela época ainda não estavam floridos, então não teve problema. Aí quando ele viu realmente esse processo das rãs, aí também correram chuvas, saraivadas, e ele sempre, com todo aquele clima nefasto, com aquela chuva incrível, com aqueles trovões, depois disso ele endureceu novamente seu coração. E aí vem a outra praga, que é a praga dos gafanhotos. Então, o que diz Deus? Vá e, se ele não soltar o seu povo, então eu mandarei para ele os gafanhotos. E aí vem a praga realmente dos gafanhotos, que encheram todas as casas dos egípcios, atacaram os oficiais, e aí realmente foi uma praga terrível, comendo tudo que existia, toda a vegetação. Então, realmente, o faraó pensava que o Egito ia ser destruído, totalmente acabado com esta praga terrível. Aí depois veio uma outra praga, porque Deus endureceu novamente o coração dele. Então veio um vento enorme e que levou os gafanhotos para longe e depois jogou no Mar Vermelho. Aí acaba esta praga, mas o faraó ainda ficou endurecido. E aí vem a praga das trevas. Então Deus fez com que surgissem trevas por 3 dias. Realmente aí tudo escureceu, e naquelas trevas, sem ver nada, aí também todos ficaram assustados. Mas depois surgiu novamente a luz, e aí o faraó, ainda com o coração endurecido, não liberou o povo de Moisés. Depois vem as demais pragas, mas que a gente vê. Nós tivemos então muitas pragas. Nós tivemos a praga do sangue, a praga das rãs, nós tivemos a praga dos piolhos que surgiram da terra, do pó da terra, nós tivemos a praga das moscas, nós tivemos a praga das pestes dos animais, que matavam apenas os animais do faraó, já que os animais dos hebreus não eram mortos. Tivemos a praga das úlceras, que começaram a aparecer úlceras nos homens, úlceras nos animais, e todos esses tumores realmente começaram a se espalhar para o povo. Depois teve a praga da saraiva, não é? E esta praga realmente da saraiva, aquela chuva de pedras, todo aquele material caindo dos céus, caindo sobre os seres vivos, realmente não tinham para onde se esconder, suas casas ficavam atacadas, mas mesmo assim Deus ainda queria que ele abrisse o coração, mas ele ficou endurecido. Aí vem essa última que eu falei, a praga dos gafanhotos, a praga das trevas, e a última foi a praga dos primogênitos, que essa foi terrível. Foi a 10ª praga, a pior das pragas, e Deus então
deu a Moisés o poder de matar todos os primogênitos de animais e do próprio faraó e de todo o povo egípcio, caso ele não soltasse o seu povo. Mas aí Deus deu aquela ordem: pegai, não é, um cordeiro de até 1 ano de idade, limpe totalmente, depois come com alface e pão azedo, e do sangue desse cordeiro não pode, tem que pintar as portas, o umbral das portas, com aquele X, com aquela cruz, e aí identifica a casa dos hebreus, a casa daqueles que comem do cordeiro e que estão associados com o próprio cordeiro. E aí então vem a Páscoa. Páscoa vem de passagem, a passagem do anjo da morte, do anjo vingador. E aquelas casas que tinham a marca do cordeiro de 1 ano, já que eles comeram toda a carne, não deixaram restos, e também queimaram todo o sangue que sobrou, então somente os hebreus, os escolhidos de Moisés, tinham a sua casa pintada no seu umbral com sangue. E o anjo da Páscoa então passa à meia-noite e começa a matar todos os primogênitos de todas as casas que não tinham a marca do sangue. E aí vem então todo o princípio da Páscoa como passagem, a passagem do anjo da morte, a passagem do anjo vingador. E pintar com o próprio sangue é realmente pintar para uma mudança. Aí vendo todos os seus primogênitos mortos, vendo que realmente esta foi a pior das pragas, e na sequência das pragas que foram acontecendo, aí o faraó realmente resolveu liberar o seu povo. E aí Moisés recolheu todo o seu povo e começa o êxodo rumo à Nova Canaã, rumo à Terra Sagrada. E Moisés, depois de sair com o seu povo, marchando para a Terra Prometida, aí o faraó se arrepende e vai buscar este povo e tenta matar Moisés e todos os hebreus. Mas acontece que Moisés era protegido porque atrás da coluna de pessoas que marchavam pelo deserto existia o quê? Uma nuvem muito forte. Uma nuvem que com ventania, que impedia totalmente a marcha dos egípcios, dos soldados egípcios, para que não tocassem os hebreus em fuga. Simplesmente andando com as suas carroças, com seus produtos, com seus materiais, e realmente era muito difícil. E existia este bloqueio entre a frente dos soldados do faraó e a traseira do pessoal em êxodo, em fuga. E na frente, à noite, existiam luzes, existiam assim fenômenos luminosos fantásticos que iluminavam todo o deserto, permitindo a marcha noturna. Já os egípcios tinham que se recolher, tinham que atrasar. E essa perseguição foi durante todo esse tempo, no próprio deserto. Nós tivemos a manifestação do maná, nós tivemos a manifestação das águas amaras, das águas amargas, e aí vem todo esse processo bíblico que a gente conhece de Moisés. Até que chegaram no Mar Vermelho, onde ele realmente, no mar da materialidade, conseguiu atravessar com todo o seu povo, e depois, quando os soldados egípcios conseguiram alcançar e queriam atravessar o mar para, do outro lado do Mar Vermelho, matar os hebreus, todos eles foram tragados pelas águas, e aí realmente o povo saiu ileso e o povo hebreu adquiriu o seu êxodo. Então veja que tudo isso que a Bíblia fala de uma forma sintética, como eu expliquei, é muito importante, porque nós estamos realmente no momento de Páscoa. E a Páscoa é o êxodo, a Páscoa é uma mudança para uma nova vida, para uma nova sociedade, para uma nova família, para novos valores. E a Páscoa então não é simplesmente comer ovos de chocolate, comer bem e festejar assim com apenas o intuito cristão, o intuito católico, não é? Mas realmente a Páscoa é a mudança, é a transformação. A Páscoa representa a própria expressão de Pentecostes, onde 50 dias após a ressurreição
de Yoshua Ben Pandeira, do Jesus bíblico, nós tivemos então todo o poder que Jesus tinha, que foi retornado aos seus discípulos. Nós tivemos a morte de Judas e a substituição de Judas, não é isso? E sendo substituído Judas, nós tivemos novamente os 12 discípulos, que adquiriram através de Pentecostes, das línguas de fogo, o poder de falar várias línguas. Então eles falavam qualquer língua que existia. Então era como que se tivesse uma tradução instantânea, e quem ouvia a voz dos discípulos entendia na voz que ele falava perfeitamente em sua língua própria. E aí se espalharam para o mundo para continuar a missão de criar uma nova sociedade baseada na sociedade dos essênios e fazer dessa sociedade realmente o futuro do mundo. Mas todos fracassaram, todos tiveram morte trágica. Apenas um dos discípulos não teve, que foi João, o João Boanerges, porque ele foi encarregado de cuidar de Maria. Mas sobre a Páscoa, toda essa renovação, toda essa potencialidade, sobre a Páscoa hebraica do Êxodo, sobre esta fuga, sobre uma busca de novos valores, sobre fugir de determinadas coisas ruins, fugir de uma escravidão em busca de uma liberdade. Aí está realmente a essência da Páscoa. Então a Páscoa, ela deve ser celebrada de uma maneira totalmente diferente, de uma maneira consciencial, de uma maneira importantíssima, porque é um momento onde essas forças, tanto na tradição hebraica como na tradição cristã, essas forças de renascimento, essas forças de transformação, essas forças de mudança estão aí pululando a todo potencial para que possam exercer uma influência direta sobre o nosso estado de ser e sobre a nossa vida. Depende única e exclusivamente de um posicionamento pessoal, de uma postura pessoal, de assumir a sua própria vida, de assumir o seu próprio destino, de assumir realmente a realização de todos os seus sonhos e o confrontamento com todas as suas dificuldades para a transformação e para a libertação. Então, Páscoa é, na realidade, segundo a tradição teosófica, segundo o conhecimento hermético e o conhecimento ocultista, um momento de mudança. É um momento, primeiro, de reflexão, é um momento de fazer planos e é um momento de efetivar todos esses planos em busca de uma liberdade total, em busca de uma transformação total, em busca de uma nova vida com novos valores e em busca realmente da autorrealização, da autoafirmação e de buscar viver com potencialidade todos os momentos da vida enriquecidos com ética, justiça, amor e moral. Então essa Páscoa tem que ser realmente uma Páscoa de fuga, de êxodo, de largar coisas e buscar novos valores. Essa Páscoa realmente tem que ser uma Páscoa de transformação, para nós buscarmos valores maiores. Essa Páscoa também tem que ser especialíssima, onde nós não deveremos apenas comer, não apenas ter esta fantasia do coelho, do chocolate, porque o coelho representa a própria fertilidade. Quando ele some e entra na toca, o coelho e a coelhinha, logo depois vem aquela prole extensa de coelhinhos. Então ele realmente é o símbolo da fraternidade, ele é o símbolo da potência sexual, ele é o símbolo realmente da multiplicação. Então, aí vem todo esse agregado da Páscoa, que além de todo o processo de fuga, todo o processo de mudança, todo o processo de transformação, todo o processo de renascimento, todo o processo de busca de novos valores, também está agregado a toda a fertilidade. E a patinha do coelho, como a gente sabe, é um talismã muito usado, muito conhecido, porque dá aquela sorte, né? Então, ela dá sorte. Então, com todo esse simbolismo da Páscoa, com toda essa festa cristã que aí está, nós temos que realmente entendermos o renascimento. Ou seja,
a própria crucificação, o renascimento dos poderes após a morte de Jesus, onde em Pentecostes cada um se tornou potencializado, fazendo os mesmos milagres, os mesmos poderes que Jesus fazia. Então realmente é um momento ímpar, é um momento importantíssimo. E nós temos essa Páscoa acontecendo logo depois da entrada no Ano Novo Esotérico, que aconteceu no dia 20, às 21h08. Realmente é muito importante, porque as forças de transformação do ponto vernal estão marcando aqui no hemisfério sul o outono, para lavar todas as nossas tristezas, mágoas e melancolias, e no hemisfério norte coincide com a primavera para mostrar toda a beleza da transformação, beleza das cores, a beleza realmente da natureza exacerbada de tanto perfume, de tanta luz e de tantos matizes e de tantas tonalidades das cores mais lindas que existem. Então, a própria primavera é uma transformação da natureza. E a nossa natureza está em clima primaveril, com o impulso do hemisfério norte, e em clima de outono, de lavagem, com o impulso do hemisfério sul. Cabe a nós associarmos os dois. Sabemos que entramos em aquário, sabemos que estamos formando, já estamos com um ano completo, marcando o primeiro século de aquário, o primeiro milênio de aquário, e fechando 2000 anos do ciclo de peixes, de 2005, 2006, até o ano 0, o ano 5, o ano 6, que nós tivemos o total de 2000 anos. Estamos também começando mais 2000 anos para frente, que são 2000 anos de aquário. Um período de amor, de alegria, de saúde, felicidade e prosperidade, que é Satyuga. Então, associando uma entrada no ano novo, uma entrada com todo esse potencial do ponto vernal de transformação, de mudança, saído de um ciclo apodrecido e gasto de mazelas, tristezas, horrores, onde predomina a pobreza, onde a corrupção, a violência, a ignorância, o medo, a burrice, não é? O excesso de domínio, onde predomina a fome e todas as características ruins, como a guerra, como pestes. Nós temos que largar desse ciclo de peixes que já se foi, graças a Deus, e temos que adentrar com força total no ciclo de aquário. Se você não entrou na mudança de ano que aconteceu no dia 20 de março, às 21h08, o momento é agora, o momento é a Páscoa. Então a Páscoa é renovação, Páscoa é transformação, Páscoa é renascimento, Páscoa é busca de novos valores, e a Páscoa realmente desse ano tem que ser especialíssima para você, porque nós estamos sob a própria influência do número de 2007, onde 2007 dá 2 mais 7, 9. E sobre a égide ou escudo de Júpiter, que é o próprio rei do mundo, que é o próprio Melquisedeque. E o momento é a Páscoa. Então nós temos que ter uma Páscoa diferente. Não apenas comer bem, comer o seu ovo de Páscoa, festejar sobre aspectos profanos, mas realmente soltar essa Páscoa com muito mais amplitude. Buscar uma Páscoa de transformação, uma Páscoa de êxodo. E qual é o êxodo que nós temos que ter? Nós temos que ter o êxodo da esquerda em busca da direita, o êxodo das trevas em busca da luz, o êxodo do mal em busca do bem. Então nós temos que ter o êxodo dos nossos vícios e de tudo aquilo que nos prende à matéria e que nos faz sofrer, que nos faz realmente ter um karma ruim e ter mais acontecimentos nefastos e dolorosos no processo evolutivo do que aqueles deliciosos, grandiosos e maravilhosos no dia a dia. Então nós temos que ter sim êxodo da nossa ignorância. Nós temos que ter êxodo de tudo aquilo que nós temos de preconceitos, porque o preconceito não é um conceito, não é algo formatado, é um pré. E esse pré, ele é incompleto, então ele não pode ser expressão da verdade, porque a verdade somente é manifestada quando ela está em sua integridade, em sua totalidade. Então qualquer tipo de preconceito, de nome, de cor, de condição social, de profissão, qualquer tipo que seja, é errado. Então nós temos que ter êxodo ou sair desse preconceito. Nós temos que ter êxodo também aos nossos apegos materiais. Porque o importante não é simplesmente ter, o importante é ser. A gente tem que ter tudo que a vida nos dá.
E ninguém é contra a riqueza. Pelo contrário, as religiões, principalmente a católica, têm conceitos muito errôneos que dizem que apenas os pobres entrarão no reino dos céus. Isso é mentira, porque a pobreza em si é a raiz de todos os males. É a raiz da violência, é a raiz da corrupção, é a raiz da prostituição, é a raiz realmente da miséria, do sofrimento, da dor que a própria ignorância provoca. Então, realmente nós não devemos ter pobreza. A riqueza é a dádiva de Deus, então nós temos que buscar a dádiva de Deus, que é a riqueza. Então nós temos que erradicar a pobreza, fazer o êxodo dessa pobreza massacrante, ruim, terrível, e irmos em busca realmente de uma riqueza em todos os aspectos. Riqueza nos relacionamentos, riqueza no amor, na alegria, na felicidade, financeiro, em tudo. Nós temos que ter realmente a prosperidade e a riqueza em nossa vida. Então este êxodo que nós vamos praticar agora é sair com tudo de uma forma definitiva em busca de uma vida melhor e deixar para trás aquilo que não agrega valor, aquilo que faz sofrer, aquilo que realmente é terrível e aquilo que foi o nosso passado. É virar a página. Então é um momento de libertação, é o momento de nos libertarmos dos nossos vícios, dos nossos apegos, da nossa ignorância e de tudo aquilo que não agrega valor. É o momento realmente de eliminarmos toda a compulsão que a gente tem, para que essa compulsão que a gente tem não vire uma obsessão. Porque a obsessão nada mais é do que uma compulsão forte, onde a gente fica obcecado por uma ideia fixa, por qualquer coisa que seja, e não saímos, não desviamos a nossa meta em cima disso. E como a gente está focado numa coisa, pensando sempre naquilo, primeiro pela compulsão, segundo pela obsessão, que é muito mais forte, pela lei do astral, pela lei da atração, que diz que semelhante atrai semelhante, nós vamos atrair tudo que é de ruim, porque estamos focados no ruim. Então, é um momento de mudança, é um momento de virar a página e focarmos tudo no bem. Porque da mesma maneira, se focarmos tudo no bem, o que vai atrair? Vai atrair só coisas boas, coisas do bem, coisas alegres, coisas positivas, e é isso que interessa para cada um de nós. Então, nós temos que sair da esquerda, entrarmos para o lado da direita e realmente fazermos o êxodo rumo a uma nova vida, em busca de uma felicidade maior e largando para trás todos os preconceitos, dogmas, tudo que não agrega valor, tudo que não é útil nessa viagem de transformação, nessa viagem de êxodo. E é o momento de libertação. Muitas pessoas querem a liberdade, só que a libertação está associada à liberdade, a verdadeira liberdade, que é a liberdade de ser. Todos nós temos que ter a liberdade de ser. Não a liberdade, por exemplo, deturpada que existe nesse mundo. A liberdade de usar drogas, por exemplo, que muita gente quer. Libera, usa, e cada um fica na sua. Não é bem assim. Porque as drogas, ao serem liberadas para consumo, elas não vão gerar liberdade. Vão gerar exatamente o oposto. Elas vão gerar escravidão. Então, a liberdade para as drogas, na realidade, é uma entrada na escravidão para as drogas. A liberdade sexual também, onde cada um faz o que quer, do jeito que quer, da maneira que quer, no momento que quer, na idade que tem, realmente é muito ruim. Porque essa liberdade sexual também, ela vai denigrir valores. Como a gente vê hoje aqui, os jovens da Vila Madalena e outras vidas da noitada paulistana, aí cada homem beija aí 20, 10, 15, depende dele, né? Mulheres simultaneamente. E as mulheres que se deixam beijar por esses homens realmente estão deturpando valores, estão corrompendo, né, a si mesmas em busca de um verdadeiro amor, em busca de algo superior. Porque uma mulher que se liga numa noite a 50 homens ou vice-versa, com essa história de fica com esse, fica com aquilo, ela vai ficar realmente deturpada. Esse é o processo. Porque o verdadeiro amor, a verdadeira troca entre duas pessoas, independentemente de preferências pessoais ou sexuais, realmente ela é válida, realmente ela dá uma intimidade de ser, ela dá um compromisso e ela passa por isso a ser muito mais forte e muito mais interessante do que qualquer outra que seja. Então esse é o momento de dar adeus, de largar, de partir com êxodo para uma vida diferente.
Largar das drogas, largar, por exemplo, dos vícios, largar dos preconceitos, largar tudo aquilo que não agrega valor evolutivo para nós, valor evolutivo para a nossa vida. Então essa Páscoa realmente tem que ser um renascimento. E nós temos que renascer, apesar de nossa idade, independentemente da idade que tenhamos, se for 20, 30, 50, 70, 80 anos, não importa. O que importa realmente é deixar para trás o que já foi e viver o presente projetando o futuro cada vez melhor. Então nós temos que ter a libertação de ser. E o que nós falamos nessa programação na Rádio Mundial, nós temos que usar do livre-arbítrio, porque é o livre-arbítrio que vai dar a liberdade pessoal. E a prática do livre-arbítrio em busca do bem, do belo, da ética, da justiça e da moral, ou da face direita de Melquisedeque, é o grande sucesso. Quando nós começamos a praticar o bem, nós atraímos o bem. Pela lei da semelhança, quanto mais bem eu produzir, mais bem eu fizer, mais bem eu vou atrair. Esse bem atraído fica grudado no meu aura e ele vai exercer influências no bem que eu tenho, potencializando tudo isso externamente, aumentando ainda mais a potencialidade do bem, do amor, da alegria, da saúde, da felicidade e da prosperidade. Então, Páscoa é renascimento, Páscoa é potencialização. Na Rússia, por exemplo, quando é Páscoa, os homens beijam o rosto das mulheres sem pedir licença. Vão lá e beijam, né? E aí diz, Cristo ressuscitou. Então, isso já evita o tapa, isso já evita a bronca, o mal olhado e etc. Porque realmente é uma mensagem de amor dizendo que Cristo ressuscitou. Então, Cristo ressuscitou? Sim, ele ressuscitou. Ele vai ressuscitar após os 3 dias e depois dos 50 dias retorna ainda através de Pentecostes. Então, Páscoa significa ressurreição. Páscoa significa volta à vida. E a Páscoa, ela acontece de uma maneira fantástica após a Sexta-feira Santa, não é? Então nós temos a Sexta-feira Santa, onde nós tivemos naquela Sexta-feira 13, daí vem a superstição da Sexta-feira 13. Por que ela é fatídica? Por que ela é triste, a Sexta-feira 13? Porque tinha 13 na mesa, né? A mesa, e a figura central era a figura de Jesus. E após realmente a Santa Ceia, aí Judas Iscariote saiu e foi fazer o seu trabalho e foi fazer a entrega para que o falso Jesus, ou não o falso, mas aquele que realmente tinha que morrer na cruz, e não o de maior potencialidade, que era Micael, ou Urqueme, o 6º Jesus, já que o 4º foi João Batista, e já tinha sido morto antes, não é? Com o corte da sua cabeça, no episódio de Salomé. O 5º, que é aspecto de Vênus, que a gente chama de Jeffersus, foi aquele que morreu na cruz. E logo depois, então, vem o renascimento, vem a transformação. E ele surge com o seu corpo eucarístico, à presença dos seus discípulos, atravessando paredes, e que esse é o verdadeiro espírito de Jesus. Ou seja, o aspecto anjo que encorpava quando ele brilhava, quando ele ilustrava, quando ele estava naquele processo de transfiguração. Então veja que a Sexta-feira Santa é importantíssima, veja que a Páscoa, que é o renascimento, que é a volta de Jesus, que é a entrada de Jesus no reino dos céus, é mais ainda significante. Então veja, antes de Jesus, quantos que tentaram? Davi tentou, nós tivemos mais de 100 zoroastros que tentaram, tivemos Krishna, tivemos Buda, tivemos tantos seres que tentaram entrar no reino celeste, mas apenas um conseguiu através de sua capacitação e pureza. Então a Páscoa tem todo este significado, né, de renascimento ou de ressurreição. Então é o momento de fazermos o nosso renascimento, é o momento de fazermos a nossa ressurreição. E em cima disso nós temos que comemorar uma Páscoa diferente. Então eu desejo a você, meu amigo, minha amiga, aqui na Rádio Mundial, FM 95.7 AM 660, para que as forças da Páscoa, as forças da ressurreição, as forças do renascimento, as forças cristãs que realmente vão trazer os aspectos superiores de Atman ou do espírito para aflorarem no seu aspecto humano, que realmente façam
dessa Páscoa para você o maior impulso evolucional possível, para que você possa evoluir em todos os aspectos, financeiramente, afetivamente, profissionalmente e também, principalmente, para que você possa ter uma vida que vale a pena ser vivida, cheia de amor, alegria, saúde e felicidade. Então, que esta transformação, que esse renascimento aconteça para cada um de vocês e que a gente seja um potencial ressurreto. E também pela Páscoa hebraica, que nessa data realmente aconteça o êxodo, a fuga, ou seja, deixar para trás tudo aquilo que não agrega valor em busca da nova Canaã, da terra sagrada, da terra prometida. Então aqui eu, Ademar Ramos, em nome de Mistérios Revelados, quero desejar a você a melhor Páscoa da sua vida e que essa Páscoa seja a Páscoa de renascimento, a Páscoa de transformação e a Páscoa realmente onde você vai viver de uma maneira diferente cada minuto, cada instante de sua vida, focado no bem e através de um impulso sempre da direita, focado no amor e no bem, atrair todos os dons, faculdades, potencialidades e uma vida cada vez melhor. Feliz Páscoa e que Deus, Melquisedeque, proteja a você, a sua família e aos céus. Feliz Páscoa. Let me say,